Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tira as sandálias dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Teus olhos têm de refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. Santo em todo tempo, dentro e fora do templo, vigiando sempre, sempre bem atento. Há uma nuvem de testemunhas que te cercam, toda hipocrisia vem à tona, te conserta. Do grande dia ninguém pode escapar, o pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz naquele dia dará a sentença, céu ou inferno, qual é a recompensa? No grande dia até os mortos vão ressuscitar, e ali todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alva como a neve. Se hoje fosse o grande dia, como estão as tuas vestes? Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. A trombeta tocou e agora quem ficou vai procurar aqueles que ele criticou. O pastor sumiu, as irmãs também, as crianças que cantavam, cantam em Jerusalém. Vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar os crentes que vinham adorar. E saiu a notícia que o mundo não acreditou. A igreja subiu, Jesus voltou. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Senhor Jesus, grande é o Senhor no nosso meio, Senhor Jesus. Nós confiamos na tua segunda vinda, queremos estar preparados no dia da tua segunda vinda, Senhor, que não sejamos pegos de surpresa em relação à santidade. Nós sabemos que não temos como saber o tempo. Seremos pegos de surpresa em relação ao tempo, mas que o Senhor não nos pegue, como se diz no ditado popular, de calças curtas, que nós estejamos prontos, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que nós sejamos verdadeiras labaredas acesas do Senhor nesta terra, que nós sejamos os evangelistas com quem o Senhor conta para a evangelização desta terra até os seus confins. Nós clamamos ao Senhor: venha, Senhor, sobre nós e nos encontre como aqueles que são usados para trazer a palavra da verdade, quando o Senhor quiser fazer a tua purificação contra aqueles que se imiscuem no meio da igreja, mas não são da igreja e que trazem perturbações para a igreja. Obrigado pela palavra de hoje, obrigado pela epístola de Judas, Senhor, que é uma palavra de atenção, de zelo, de cuidado contra
processos que não são santos e que acontecem no meio da igreja, por aqueles que se misturam à igreja. Sejamos nós, Senhor, aqueles que poderão se opor a estes processos, dizendo: não é esta a palavra do Senhor para nós, e que nós consigamos ganhar para o Senhor também, através da ministração da tua palavra e através do poder que só o Senhor pode exercer quando nós ministramos a palavra, que nós ganhemos também os corações dos que estão corruptos, Senhor Jesus. Nos use para que sejamos os teus aradores da terra. Nós sabemos que o convencimento do juízo, da justiça e do pecado são exclusivos do Senhor, mas o arado da terra o Senhor confia às nossas mãos. Que nós sejamos fiéis aradores na tua seara. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, nossa palavra. Vamos lá, gente. Epístola de Judas, finalzinho da nossa Bíblia, né? Literalmente finalzinho, porque é a última carta, a última epístola do Novo Testamento, logo antes do Apocalipse. O uso da palavra epístola e da palavra carta, em geral, é aceito como sinônimo, né? Mas existe um debate na teologia sobre a natureza. Então, se algumas dessas correspondências que foram incorporadas por vontade do Senhor às Sagradas Escrituras, só algumas podem ser chamadas de cartas e só outras podem ser chamadas de epístola, numa divisão que seria mais ou menos focada nos destinatários. Então, quando é uma palavra mais geral para toda a igreja e quando é uma palavra mais especial, enfim, isso não encontra muita guarida na própria Escritura, então para nós não interessa, tá? Nós poderemos usar aqui de maneira igual os termos carta e epístola, havendo nelas assim um reconhecimento de sinonímia, tá? Então vamos usar como sinônimas. E Judas, que aparece aqui, ele tem sido interpretado ao longo da história da igreja majoritariamente como o irmão do Senhor. Existem duas possibilidades, né, de interpretação sobre quem seria esse Judas. Será que este aqui é Judas Tadeu, aquele vinculado a Tiago, filho de Alfeu? Será que é isso? Porque afinal é Judas e Tiago também dupla. Mas nós temos que lembrar que Jesus também tinha irmãos, né? Os irmãos de Tiago, os mais citados são os irmãos de Jesus, perdão, mais citados são Tiago e José, mas nós sabemos que ele também tinha como irmãos Simão e Judas. Então Jesus tinha 4 irmãos. E esses nomes que eu estou trazendo para vocês não são nomes daquele grupo dos 12 apóstolos, tá? Isso também suscita debates, mas aqui nós vamos entender assim, os 12 apóstolos são outras pessoas e os irmãos de Jesus, na verdade, não eram sequer crentes em Jesus até o avançado momento do ministério dele. E tudo leva a crer que foi somente depois da crucificação que os irmãos de Jesus realmente passaram a integrar a igreja. Provavelmente eles tiveram uma experiência, nós sabemos que um deles teve, porque a Bíblia diz expressamente que teve, né, que é Tiago, uma experiência com Jesus ressurrecto, e provavelmente ali, a partir dessa experiência de um dos irmãos de Jesus, que é Tiago, que se tornou depois bispo em Jerusalém, né, o líder da igreja de Jerusalém, através dele, provavelmente os outros irmãos foram acoplados, e muito provavelmente isso acontece enquanto Jesus ainda está na terra, já ressurrecto, mas ainda está aqui naqueles 40 dias de apresentação de Jesus à sua igreja depois da sua ressurreição. Por que digo isso a vocês? Porque quando lemos o livro de Atos, nós vemos ali nos 2 primeiros capítulos, né? E quando digo 2 primeiros capítulos, então você já sabe, como no capítulo 2 é a vinda do Espírito Santo com poder em Pentecostes, não é? Então nós sabemos que estamos ali naquele momento bem inicial de formação da igreja. Nós já vemos nos relatos que entre as pessoas que estavam reunidas no cenáculo estavam os irmãos de Jesus no plural. Então, muito provavelmente, esse processo de vinculação deles à igreja e de conversão deles, reconhecendo que o seu meio-irmão Jesus era o Cristo, né? E quando digo
meio-irmão, digo porque, na verdade, Jesus tinha como pai não José de Nazaré, mas sim o próprio Jeová, não é? Então, por isso que digo meio-irmão, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado também quando a gente fala meio-irmão, porque existe naquilo que vou chamar aqui, né, como muitos chamam de mariolatria, vou aceitar usar essa expressão. Eu sei que os católicos não gostam dessa expressão, mas na mariolatria existem justificativas, tentativas de justificar por que aquilo que a Bíblia chama de irmãos de Jesus, na verdade não seriam irmãos, ou se fossem irmãos, na verdade seriam irmãos só por parte de José, isso para tentar justificar uma coisa que a Bíblia não diz, que é a virgindade perpétua de Maria, né? Então, aqui quando eu digo meio-irmãos de Jesus, o que eu quero dizer é que eles são sim filhos de Maria, eles só podem ser irmãos de Jesus através de Maria, né? A consanguinidade deles com o Cristo manado em carne só pode existir através de Maria, já que Jesus é adotado por José, mas não é filho biológico de José, conforme nós conhecemos dos relatos da concepção do Messias, né? Então, este Judas, por que achamos que esse Judas que escreveu essa carta provavelmente é o irmão de Jesus? Porque ele se identifica como Judas, irmão de Tiago, e quando ele fala Judas, irmão de Tiago, nós, em geral, compreendemos que para a igreja, já no momento mais avançado da igreja, né? Aqui já tinha passado, havia passado muitos anos, muito provavelmente muitos anos, até pelo contexto da carta, que Jesus já tinha ascendido aos céus. O Tiago, que é a referência naquele momento, é o Tiago, irmão de Jesus. Então, vejam pelo próprio livro de Atos e por algumas das epístolas de Paulo, que Tiago ele é mencionado como a figura central para quem toda a igreja presta contas, digamos assim, né? E em torno de quem a igreja se reúne. Você tem a figura de Pedro com a sua eloquência, mas do ponto de vista de organização, a gente percebe até pela presidência do primeiro concílio da igreja, que é narrado, né, aqui nas escrituras, que é Tiago que faz a presidência, né, que exerce a presidência do primeiro concílio da igreja. Então, a figura de Tiago, quando alguém se identifica como irmão de Tiago, e todo mundo já entende de quem se está falando do Tiago, irmão de Jesus. E Tiago, irmão de Jesus, tinha, além do próprio Cristo, outros três irmãos homens e irmãs, não é? E entre esses irmãos está Judas. Então existe esse debate, isso é uma certeza, isso não fica aberto para discussão? Fica aberto para discussão. Se a gente está falando de Tiago, na verdade, de Tiago, filho de Alfeu, ou se estamos falando de Tiago, filho de José de Nazaré, né? Se estivermos falando de Tiago, filho de Alfeu, seria um dos 12 apóstolos. Então, esse Judas aqui seria um irmão de um dos 12 apóstolos. Mas, provavelmente, estamos falando do Judas, irmão de Tiago, que é irmão de Cristo, tá bom? Então, estamos falando de um irmão de Cristo. E é muito legal também nós percebermos que, num momento mais inicial da igreja, as duas figuras que aparecem da família de Cristo como principais, né, convertidos e atuantes ali na igreja, são Tiago e José. Aparece o nome deste irmão de Jesus, José, como uma referência, mas nós conhecemos muito pouco dele pelas Escrituras. E, depois de um tempo, se de fato estamos aqui falando de Judas, irmão de Jesus, percebo que este outro irmão de Jesus, chamado Judas, ele acaba se tornando uma figura muito importante, tanto que ele foi inspirado pelo Espírito Santo para deixar parte das Escrituras para nós, né? Então, feita essa introdução, nós estamos aqui num momento em que a igreja está sofrendo com pessoas que não são da igreja, que se enfiam, vou usar esta palavra aqui mais pejorativa mesmo, né? Se enfiam no meio da igreja, pregam como se fosse do meio da igreja, mas não são igreja. Não têm o Espírito Santo e, portanto, trazem falsos ensinos. E o pior, são pessoas que, por não terem o Espírito Santo, elas vivem a imoralidade, elas não vivem as coisas que são coisas de quem é santo. O modo de viver dessas pessoas não é o modo de viver da igreja. Então, elas são também péssimos exemplos nas suas próprias vidas.
E aí se levanta Judas aqui para dizer: tomem cuidado, vocês que são de Cristo, tomem cuidado com aqueles que não são de Cristo e que estão no meio da igreja. E veja, o próprio Senhor Jesus já tinha nos dito que ele permitiria que o joio e o trigo crescessem juntos, que fosse colocado no meio do aprisco de suas ovelhas também os bodes que não são dele. Jesus havia dito isso. E nós que somos da igreja, que temos o Espírito Santo, que passamos por um processo de conversão a Cristo, né? Que é um processo que tem um dia marcado, né? O dia que você fala, nossa, estou entendendo. Eu entendo que eu sou pecador. Eu entendo que é o juízo do Senhor. Eu entendo que isso aconteceu pela graça. Eu entendo que eu dependo de fé para isso. Eu entrego, portanto, com esta liberdade que ganho para entender essas coisas, entrego minha vida ao Senhor. Então é um dia que é um divisor de águas, né? O dia que você tem esta compreensão. É uma mudança na sua vida também aqui na terra, não só uma mudança espiritual, porque agora o seu espírito se conecta ao espírito do Senhor que passa a habitar dentro de você, mas há também uma mudança a partir de então de todo o seu modo de viver. Mas nós sabemos que haveria aqueles que tratariam Cristo como uma religião, assim como poderia ter escolhido outros ícones meramente religiosos. Ah, eu escolho Buda, eu escolho Maomé, né? Eu escolho Jesus Cristo. E veja, esta escolha, ela é meramente sociológica, antropológica. Ela serve para fins de geografia e estatística para dizer quem é cristão. Mas ela não serve para dizer quem é espiritualmente cristão. Aqueles que carregam em si o Espírito Santo. E é contra estes que Judas está aqui se posicionando. Contra estes que, não tendo o Senhor, acabam contaminando a igreja. Veja, a igreja é que deve receber estas pessoas e arar a terra para que estas pessoas também, com a terra arada, recebam a manifestação da graça do Senhor e se convertam a Jesus. Mas Judas está chamando a atenção aqui porque provavelmente o que está acontecendo é que tem gente que é da igreja, que tem o Espírito Santo e está sendo influenciado por quem não tem. Aí nós temos um grande problema. Aí nós temos uma contaminação, uma corrupção da igreja. Com este contexto, vamos ler a partir do versículo 4? Vamos lá, vamos ler só do 4 ao 16, tá? Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, veja, havia pessoas que não é novidade para ninguém que essas pessoas estariam no meio da igreja, porque Jesus falou isso, né? Então, como ele está dizendo aqui, eles já estavam antes escritos para este mesmo juízo. Isso não é novidade para nós, que haveria joio misturado à igreja. Isso não é surpresa para nós. Mas o que não pode acontecer é a conversão da dissolução, aliás, na verdade, a conversão da graça em dissolução. Aqueles que de fato foram tocados pela graça, agora estarem vivendo em dissolução. A perda das coisas que se ganhou através do Espírito Santo. Veja, pessoas que, sendo guiadas pelo Espírito de Deus, e todos os que são filhos de Deus, os que se convertem, são guiados pelo Espírito de Deus, é o texto de Romanos 8, né? Esse também é o texto de João capítulo 1, né? Então, João 1 e Romanos 8 nos confirmam que todos aqueles que são do Senhor, eles são guiados pelo Espírito do Senhor, que passa a tratar essa pessoa convertida como filho. Mas veja, no meio da igreja, essas pessoas estão confusas e estão ouvindo outras vozes que não são que não é a voz do Senhor. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Pati, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ou seja, o que ele está falando? E aqui ele começa a fazer várias citações do Antigo Testamento. E aqui eu quero fazer uma provocação a vocês. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Conhecer as Escrituras, incluindo o Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento, ele se trata
como uma continuidade das coisas do Antigo Testamento. E o Novo Testamento comprova a sua fidelidade à palavra do Senhor, mostrando que tudo o que acontece no Novo Testamento já estava profetizado no Antigo Testamento. Vocês veem que o navegador às vezes converte o fundo preto no branco, né? Por que eu deixo no fundo preto? Porque aí não ficam aparecendo as propagandas toda hora para nós, né? Tem propagandas que não convêm aqui desse site. E nós sabemos que, de fato, isso já acontecia. Então, não somente na igreja existem aqueles que se misturam com os santos do Senhor, mas não são do Senhor. Isso também aconteceu no Antigo Testamento. E ele está lembrando isso aqui. Quando o povo de Deus é tirado da escravidão do Egito, no Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento o povo de Deus é tirado da escravidão do pecado, né? No Antigo Testamento, o que acontece? Todos os que vão para o deserto, a caminho de Canaã, da terra de Canaã, eles todos passam pelo processo de purificação e se tornam aptos a herdar a terra prometida? Não, não. Na verdade, a primeira geração que sai do Egito é uma lástima. É uma lástima. Eles são totalmente moles, né? No sentido de que não há firmeza neles, na escolha em relação às coisas do Senhor. Eles ali são, de fato, levados com o vento, né? Por toda sorte de doutrina. Qualquer rebelião que havia ali no meio do povo de Deus, a grande maioria daquelas pessoas estava mais sujeita, né, mais propensa a ouvir a voz dos revoltosos do que ouvir a voz do Senhor que ele trazia pela boca do seu profeta. E você vê, não é novidade. Tanto que, quero lembrar aqui a vocês, com exceção de Josué e Caleb, você vê que todo mundo que saiu do Egito pereceu no deserto e não alcançou a promessa. E ele está aqui trazendo esta rememoração para nós, né? Prestem atenção que isso já é verdade em relação às coisas do Senhor desde o Antigo Testamento. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. E aqui ele está abordando o assunto dos anjos caídos, dos demônios, porque veja, o Senhor, quando ele cria os anjos, todos os anjos estão ali ministrando ao Senhor. Nós temos a explicação no livro de Hebreus do que são os anjos. O que são eles? Eles são espíritos e, portanto, são seres não corpóreos, não corporificados, não é? E eles são ministradores. Eles ministram ao Senhor, eles servem ao Senhor. Mas existe um grupo de anjos que deixou de servir ao Senhor. Um grupo de anjos que se rebelou contra o Senhor, dos quais o líder ficou conhecido como o inimigo, Hassatã. E daí, dessa expressão, o adversário, o inimigo, né, Hassatã, saiu a expressão Satanás. Onde isso está escrito? Veja, nós temos alguns relances disso, inclusive aqui, né, conforme acabamos de ler nesse versículo, mas nós temos também lá em Isaías 14 o famoso texto da queda da Babilônia. E a maneira como Isaías, o profeta, no capítulo 14, ele compara a queda do rei da Babilônia com a queda daquele que se revoltou contra Deus. E, inclusive, ele faz de maneira jocosa, né, aquela constatação de que não eras tu aquele todo-poderoso, não é? Não eras tu aquele que confrontava todas as nações? E ele ali, inclusive, traz aquela famosa frase que é de onde sai o nome Lúcifer, para ficar conhecido como um nome de Satanás, né? Porque ele fala, como caiu do céu, como tu caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, né? Lúcifer é uma romanização, uma latinização da expressão estrela da manhã.
Então, estrela da manhã é um dos nomes de Jesus Cristo. Isso nos é confirmado lá no Apocalipse, quando Jesus Cristo é chamado de a resplandecente estrela da manhã. Ele mesmo se coloca assim, né? E você vê que Satanás sempre quis ter um reino para chamar de seu. Este é o motivo da queda do adversário e daqueles que o acompanharam. Então, os anjos, que também viviam em liberdade servindo ao Senhor, usaram desta liberdade que tinham para afrontar ao Senhor, para desobedecer ao Senhor. Igualzinho aconteceu posteriormente com a humanidade. Não foi assim com a humanidade também? Havia liberdade e desta liberdade não soube o homem gozar. Foi e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo até então livre. E aí se torna cativo a partir de então. No caso dos anjos também, os anjos também pecaram contra o Senhor. Os anjos também gozavam de liberdade e então uma parte deles, aparentemente, segundo o que a gente vê nas escrituras, um terço deles se revoltou e estes foram tirados da ministração ao Senhor. E aí, hoje nós chamamos este grupo destes anjos caídos de demônios. E olha só, a vontade de Lúcifer era reinar, porque na verdade ele ser a resplandecente estrela da manhã. Assim como outros homens poderosos, assim como homens poderosos, não outros, né? Assim como homens poderosos que viveram sobre a terra e foram cabeças de grandes impérios, também se chamavam de estrela da manhã. Nós sabemos pelos registros, né, os registros em hieroglifos e de coisas que herdamos do passado arqueologicamente, né, que os faraós, eles diziam que eles eram estrela da manhã. E nós temos o registro em Isaías 14, que também o rei da Babilônia, do Império Neobabilônico, ele também se considerava como a estrela da manhã. Mas, Daniel, o que é a estrela da manhã? Ou também chamada estrela d'alva? Ela é, na verdade, um dos planetas do nosso sistema solar que recebe a iluminação solar de maneira direta e reflete essa iluminação de maneira que é a última estrela, chamada estrela, ou seja, eu vou mudar aqui o nome, porque hoje, tecnicamente, né, com os estudos de astronomia, nós sabemos que não é tecnicamente uma estrela, mas era correto chamar de estrela no mundo antigo. Então, porque nós não podemos ser anacrônicos, tá, gente? A pior coisa que tem é alguém que vai querer pegar textos antigos, seja a Bíblia, sejam outros textos, e querer discutir à luz de coisas que não existiam naquela época. Ah, mas será? Mas aqui está escrito que não, que Jonas foi engolido, por exemplo, por um grande peixe, né? Então, se fala que é um grande peixe, já não pode ser uma baleia, porque baleia é mamífero. Então, mas esta catalogação científica dos animais com estes outros recursos, recursos técnicos que não eram usados naquela época, não pode ser adotada para aquela época, não é verdade? Então nós não podemos ter leituras anacrônicas. Então quando se fala estrela da manhã, nós sabemos que não se está falando de uma estrela ao nosso olhar contemporâneo da pós-modernidade, com todos os estudos astronômicos que nós temos. Então, nós usamos catalogações de astronomia para dizer o que é planeta, o que é estrela, não é? Mas estes estudos não existiam naquela época. Então, evidentemente, se a Bíblia usasse essas catalogações, ninguém naquela época iria entender, né? Então, só aqui trazendo essa situação. Mas, enfim, como era a última estrela que permanecia brilhando quando a luz do sol já estava raiando, né? Então era considerada como a estrela mais brilhante, a mais importante. E vejam que Faraó no Egito e também os imperadores neobabilônicos usavam este título para si, como se eles fossem. E em Isaías 14, jocosamente, Isaías menciona: Ah, como caíste do céu, tu, ó estrela da manhã, filho da alva, né? Mas vejam só, quando a Bíblia foi
passada para o latim e nós tivemos no mundo a Bíblia utilizada em latim, né, por mais de um milênio, né, no Ocidente, a expressão Lúcifer, que é do latim, é o equivalente à expressão estrela da manhã. Então, em muitas das nossas Bíblias, até hoje, quando se traduz aquele versículo de Isaías 14, que é o versículo 12 de Isaías 14, portanto, Isaías 14, 12, normalmente se traduz ali falando Lúcifer. E dali, como todo mundo entende, que se está falando tipologicamente sobre Satanás, enquanto se fala literalmente sobre o imperador da Babilônia, o nome Lúcifer passou a ser usado para descrever Satanás. Mas Lúcifer significa estrela da manhã. E a resplandecente estrela da manhã, na verdade, é Jesus. Esse título foi usado como um sarcasmo, tá bom? Foi sarcasticamente utilizado ali, como todo aquele texto, aquela primeira parte de Isaías 14, é sarcástica em relação ao rei da Babilônia e a Satanás. Feitas essas considerações, nós conseguimos continuar aqui no texto. Peraí, deixa eu ver, acho que alguém mandou mensagem. Não, da Paty, ok. Vamos continuar. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo. Vejam que interessante como o Antigo Testamento está sendo utilizado muitas vezes aqui para falar muitas coisas, e veja que se a gente não conhece o Antigo Testamento, a gente não consegue entender esse texto. Do que ele está falando aqui? Ele está falando de Gênesis capítulo 19. O que acontece em Gênesis capítulo 19? É aquele momento em que, após uma conversa entre Abraão e Jeová, dois anjos aparecem nas cidades circunvizinhas, né, de Sodoma e Gomorra para chamar um homem justo que lá habitava, chamado Ló. E este homem é chamado com a sua casa a sair de lá. Ele tinha uma esposa e duas filhas. Os noivos de suas filhas escolhem não sair e permanecem na cidade e são mortos, porque há uma grande destruição, a cidade é destruída com fogo, não é? E há uma orientação que é dada na saída da cidade para que ninguém olhe para trás. Muito parecido com quem põe a mão no arado, que Jesus fala: aquele que põe a mão no arado para trabalhar na minha seara, não olhe para trás, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Olhe para frente e siga, né? E aí a gente tem do apóstolo Paulo aquela passagem famosa também: siga em direção ao alvo, que é Cristo, né? Vá em frente, obedeça e vá em frente. E a esposa de Ló desobedece e olha para trás, e ela então é transformada em uma estátua de sal, e Ló sai com as filhas. E as filhas de Ló, que viveram todas as abominações de Sodoma e Gomorra, porque elas não são tratadas como mulheres justas, Jó é tratado como um homem justo, o que elas fazem? Elas cometem incesto, elas embebedam o próprio pai e têm filhos com o próprio pai, enquanto eles estão escondidos em uma gruta. E dali saem duas nações que se tornam nações inimigas de Israel, porque estes filhos, que as filhas de Ló suscitam do próprio pai, são Benamon, que é o patriarca da nação dos Amonitas, e os Amonitas são inimigos de Israel. E da outra filha nasce Moabe, de quem, que é o patriarca, na verdade, dos Moabitas. E os Moabitas são inimigos do povo de Israel. Então veja como as consequências do pecado continuam acompanhando, né, a vida, toda a história que é narrada no Antigo Testamento. E quando nós lemos sobre isso aqui, né, quando estamos falando aqui de Sodoma e Gomorra e estamos falando da destruição daquelas cidades, o que nós estamos entendendo é que aqueles que são justos são
tirados da situação de iniquidade. Os anjos que não aceitaram se rebelar contra Deus permanecem como anjos ministradores. E os que não são ministradores são retirados da presença do Senhor. Estão percebendo que o texto está falando para nós de separação? Estão entendendo? E a palavra que significa separado em hebraico é a palavra kadosh, que em geral é traduzida como santo, porque ser santo é ser separado. Você não vive como os ímpios. Então, olha só o apelo que o texto está fazendo e voltando ao Antigo Testamento para narrar todas essas coisas. O que também nos leva a crer que esta era uma comunidade de judeus convertidos ao cristianismo, pelo conhecimento que eles precisariam ter, né, do Antigo Testamento para compreender tudo que está escrito nesta carta de Judas à igreja. Vamos lá. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Ou seja, assim, estes que vivem hoje misturados à igreja, é o que ele está dizendo, são como aqueles que viviam em Sodoma e Gomorra e que usavam a própria carne para pecar. Lembrando que era uma cidade onde o estupro era tratado com naturalidade. Vocês se lembram deste fenômeno? Porque quando nós lemos o livro de Gênesis e vemos o que acontecia em Sodoma e Gomorra, realmente era uma cidade de grande violência. Quando os moradores da cidade viram os dois anjos adentrando a casa de Ló, e imaginando que fossem dois homens, né? Eles pediram que estes homens fossem tirados, lançados fora, porque eram estrangeiros, para sofrerem estupro coletivo. Olha só o tamanho da abominação. Então, quando a gente vê a decisão do Senhor para destruir aquele lugar com fogo do céu, nós entendemos que aquilo era a terra realmente uma terra abominável. E quando nós vemos o que as filhas de Ló, que foram criadas lá naquela terra, fizeram, mesmo depois de terem saído de Sodoma e Gomorra, nós entendemos o tamanho da abominação e como as pessoas usavam a carne para pecar. Né? É isso que está sendo dito aqui. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Eu vou ler de novo. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Ou seja, nem contra Satanás, nós próprios e nem os anjos têm autoridade para pronunciar juízo. Nós seremos convidados, muito provavelmente interpretamos que quando Jesus está falando para os seus apóstolos, né, que seus apóstolos se assentarão, né, para participar do dia do juízo, cremos que provavelmente isso é estendido para toda a igreja. Mas o justo juiz é o Senhor. Então, até contra Satanás, é só o Senhor que proclama a punição. Nós o que podemos dizer? Nós temos poder para excomungar alguém? Prestem atenção. Existe autoridade humana dentro de qualquer igreja local para que alguém possa excomungar, possa dizer: você está condenado ao inferno, saia? Não! O que nós podemos dizer é: Deus te repreenda. Nós não só podemos, devemos dizer. Se pegamos um irmão que está em pecado, o nosso dever é admoestarmos-nos uns aos outros, trazermos palavra de correção e alerta uns para os outros, mas nós não temos poder, nenhum pastor, nenhum bispo tem poder para dizer: esta pessoa está condenada ao inferno, esta é a sentença, saia do nosso meio. Não existe isso. Nem o arcanjo Miguel teve esta autoridade sequer em relação a Satanás, o líder de todos os que vivem escravizados pela morte e pelo pecado. Ok? Então, o que
é importante de sabermos daqui, também, entre outras tantas coisas, é que o nosso papel é o papel de alertarmos-nos. Então, mesmo quando encontramos o joio misturado ao trigo, qual é o nosso dever? Ir até o joio e dizer: converta-se ao Senhor, converta-se ao Senhor. Mas nós não temos poder e nem podemos, nem temos esta autoridade para lançar ninguém fora. Aliás, aquele que está de pé, todos conhecem este versículo, né? Cuide para que não caia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Outro aspecto importante que sai daqui desse texto é de que nós não temos como palavra autoritativa divina nenhum texto apócrifo, ou seja, nenhum texto que está fora das Escrituras pode servir para nós como um texto de autoridade divina. A palavra de Deus para toda a humanidade é a palavra que está nas Sagradas Escrituras, que nós, do contexto evangélico, organizamos nos 66 livros que estão na Bíblia Sagrada. O que passa disso, nós podemos aceitar como meditação humana, ainda que tenha seu valor, não é? Ainda que seja texto produzido por homens e mulheres que sejam pios, que tenham, né, uma vida de piedade, de verdade, né, pessoas que também são da igreja, que portanto têm o Espírito Santo, assim como os demais irmãos da igreja, e nós não entendemos como palavra inspirada. Por que você está falando isso agora, Daniel? Porque se nós lermos o texto da morte de Moisés, que está no último capítulo de Deuteronômio, é Deuteronômio 34, nós vemos que ele sobe ao Monte Nebo, num lugar chamado Pisga, né, no cume Pisga. Então, dentro do grande Monte Nebo tinha alguns picos específicos, alguns cumes, e ele vai ao cume Pisga. E lá ele vê toda a terra prometida. Mas Moisés não volta do Monte Nebo. Ele falece. E o seu corpo não é encontrado, justamente para que não houvesse ali uma idolatria a Moisés. Imagine que depois o que poderia acontecer era que aquele povo, né, que era um povo que vinha de uma geração que se perdeu no deserto. Então, o povo para quem Moisés havia dito as suas últimas palavras ali eram os filhos daqueles que pereceram no deserto. E existia ainda ali naquele povo que era um bebê espiritual, né, a possibilidade de eles quererem e passar a idolatrar o túmulo de Moisés, o corpo de Moisés, né? Tratar Moisés como se fosse, entre aspas, um santo que precisa receber rezas, né, que precisa receber orações. Então veja, isso foi proibido ao povo de Israel. Então eles nunca puderam sequer enterrar o corpo de Moisés. E neste processo de ocultação do corpo de Moisés, quem participou da parte do Senhor foi o arcanjo Miguel. Mas o texto de Deuteronômio 34 não nos conta isso. E existia na literatura judaica, que nós chamamos de apócrifa, né, que é a literatura que não é inspirada, existiam várias histórias que não estão registradas na Bíblia. Nós aceitamos essas histórias como histórias do Senhor, provenientes do Senhor, com a chancela de palavra de Deus para nós? É claro que não. Mas veja, aquilo que em algumas dessas literaturas aparece, nós vemos que existe ali alguma razão. Porque quando a Bíblia confirma, nós cremos no que a Bíblia nos fala. E Judas, estando inspirado pelo Espírito Santo para trazer esta palavra, nós sabemos que de fato essas coisas aconteceram. Isso está no Novo Testamento, não no Antigo Testamento. Mas os judeus do primeiro século, né, depois de Cristo, também conheciam essas histórias de que o arcanjo Miguel, ele teria participado ali daquele processo de ocultação do corpo de Moisés. E veja só, quem era o adversário de Miguel ali, que queria que o povo de Deus tivesse acesso ao corpo de Moisés para poder velar e enterrar o corpo de Moisés? O próprio diabo. Porque o que o diabo queria é que houvesse para Moisés algum tipo de idolatria, rezas, altares, não é? Orações. E evidentemente na Bíblia, ninguém que morreu pode receber nem rezas, nem altares, nem adorações, nem orações. E então
Ah, veja que o contexto do primeiro século tinha algumas histórias que verdadeiramente foram histórias que aconteceram no mundo espiritual, mas nós só podemos recebê-las como verdadeiras se elas passam pela chancela das Sagradas Escrituras. E por isso nós não recebemos e não cremos nos textos apócrifos. Daniel, o que é apócrifo? Apócrifo é tudo aquilo que não é subscrito, que não tem assinatura, que nós, portanto, não sabemos quem fez. E todo texto que não está na Bíblia, nós sabemos que ele não pode ser oriundo do Senhor, não é? Todo texto que o Senhor deu como palavra para toda a igreja em todo o tempo até a consumação dos séculos é o que está nas Sagradas Escrituras. Vamos lá, de novo está branco aqui, né? Vamos colocar o fundo preto. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem, ou seja, são guiados pelos próprios instintos, pelas próprias vontades, como se fossem animais. Não, mas eu estou com vontade. Então veja, as pessoas que vivem em promiscuidade sexual normalmente é assim, né? Ah, porque eu tive vontade. Então a pessoa pratica sexo não matrimonial, seja extraconjugal, seja pré-matrimonial, seja durante a viuvez, né? E sexo só é chancelado nas escrituras no matrimônio. Mas a pessoa fala, mas deu vontade. E isso vale não só, eu estou usando o exemplo mais fácil de encaixar, mas isso vale para tudo. Nós não vivemos de acordo com as nossas vontades porque não somos animais irracionais que são levados pelos próprios instintos. Nós fazemos aquilo que temos de fazer, mas no meio da igreja, estava dizendo aqui Judas, havia aqueles que estavam vivendo como animais irracionais, sendo escravos da própria vontade e não sabendo negar a própria vontade para que reine a vontade de Cristo em si. Isso é um problema. Ai deles, diz Judas, porque entram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Três personagens distintos do Antigo Testamento. Caim, lá no comecinho de Gênesis, né, um dos filhos de Adão e Eva que mata o próprio irmão Abel, porque sente inveja, não é? Sente inveja e apesar de ter recebido um alerta do próprio Deus, e esse é um detalhe do texto que não pode ser esquecido. O próprio Senhor diz: eis que o pecado está à porta. Ele podia ter se consertado, mas não. Deixou a própria vontade imperar e, é claro, saiu dele a vontade de matar, se tornou o primeiro homicida. Caim. Nós temos o texto também aqui de Balaão e de Coré. Balaão, nós estudamos um pouquinho sobre ele, né? Balaão é aquele que está lá em Números 22. Nós falamos sobre ele. Ele é aquele que foi contratado por Balaque, o rei dos Moabitas, para amaldiçoar o povo de Deus. E veja, ele invoca Jeová, entende que ele era como se fosse um feiticeiro, né? Invoca Jeová, e o Senhor diz a ele que aquele povo é um povo abençoado e não um povo amaldiçoado. Isso em sucintas palavras aqui, o que acontece? Ele continua insistindo para tentar impor a sua própria vontade contra o próprio Deus e contra o povo de Deus. Olha que situação. Ele tratou Deus como se Deus fosse um daqueles ídolos. Porque os ídolos eram aqueles que eles tentavam manipular. Faço uma oferenda para conseguir a minha vontade aqui. Faço uma outra oferenda para conseguir minha outra vontade ali. Então, eles tinham como deuses, os ídolos, deuses com D minúsculo, claro, para nós, né? Mas eram entidades manipuladas por seres humanos. E o Senhor não pode ser manipulado. E mesmo o Senhor manifestando a sua vontade e a sua palavra, Balaão permanece insistindo. Isso é o que nós temos lá em Números 22. E um pouquinho antes de Números 22, em Números 16, nós temos o texto em que Corá, pode ser traduzido também como Coré, tá? Na versão Almeida Corrigida e Fiel, por exemplo, vocês vão encontrar Coré lá em Números 16. É aquele que lidera um grupo de 250 pessoas para questionar a autoridade de Moisés.
Porque o que, que eles alegavam? Não, agora que nós já recebemos da palavra do Senhor, já fomos tirados do Egito, né? Nós também já conhecemos o Senhor, então por que você vai ser autoridade sobre nós? Todos nós agora já conhecemos o Senhor. Então ele é um revoltoso que se levanta contra o profeta que o Senhor escolheu colocar como o seu representante e o arauto, né, da sua palavra. Então veja que todas essas pessoas que estão citadas aqui são pessoas que escolheram viver as suas próprias vontades, não é? Eram escravas das próprias vontades. E vejam como é importante conhecer o Antigo Testamento para interpretarmos corretamente o Novo Testamento, né? Vamos lá. 12. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. Ou seja, eles não aceitam o pastor. São pessoas que não adianta você colocar uma autoridade espiritual legítima a quem o Espírito Santo conduz para apacentar a igreja, né, como representante de Cristo, porque eles não aceitam ser pastoreados. Eles querem fazer do seu jeito. Entendeu? Não adianta colocar lá, serem discipulados, tal, porque eles não vão aceitar, eles querem fazer do seu jeito. Eles banqueteiam-se com a igreja, lembrando que as igrejas se reuniam na casa, né, faziam refeições em conjunto, é por isso que está dizendo aqui esse banqueteando-se, e aproveitavam dessas refeições para tomar a ceia do Senhor, né? O memorial do Senhor com o vinho representando o sangue e os pães ázimos representando a carne de Cristo. É disso que ele está falando aqui, porque neste momento não havia ainda templos para adorar ao Senhor. O templo de Jerusalém existiu até o ano 70, né? E a igreja, no contexto do Império Romano, só foi autorizada a começar a construir templos no século IV depois de Cristo, só depois que Constantino, o imperador, legalizou o cristianismo, tá bom? Isso no ano 313 depois de Cristo. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma parte para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Veja só, gente que não tem esperança, é como nuvem que não é capaz de dar chuva, não é verdade? Como árvores que já estão murchas e que murchas ainda são arrancadas, não tem como frutificar, é gente infrutífera no meio da igreja. Ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Veja, porque se essas pessoas não se converteram e negam a Cristo, elas vão para o inferno, elas estão no meio da igreja, mas a elas é reservado o inferno, não tem como ser diferente. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Aqui também nós vemos que existe uma chancela sobre algumas das coisas que se dizia no mundo antigo de Enoque. Quero lembrar a vocês que existem dois livros de Enoque que são literatura judaica não reconhecida como Sagrada Escritura, né? Inclusive, alguns setores do cristianismo incorporaram estes livros de Enoque à Bíblia, né? Fizeram uma canonização tardia desses livros. E é claro que nós entendemos que isso é um pecado, mas se vocês vão, por exemplo, na igreja cristã da Etiópia, vocês veem que a Bíblia deles tem muitos mais livros do que a nossa Bíblia. E na Bíblia deles, lá eles têm as epístolas os livros, né, na verdade, de primeiro e segundo Enoque, tá bom? Mas por que eu estou mencionando isso para vocês? Porque aquilo que nós precisamos saber e que não está no texto de Gênesis, porque estas coisas que estão ditas aqui não estão no texto de Gênesis, quando Gênesis narra sobre Enoque. Mas estas são coisas que nós podemos acreditar sobre Enoque. Porque estas coisas estão aqui validadas, chanceladas pela inspiração do Espírito Santo. Ok? De novo,
Saiu aqui o aplicativo. Eita. Estes são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Então, são pessoas que estão no meio da igreja e que, às vezes, as pessoas admiram essas falsas doutrinas. Hoje que temos internet, é muito mais fácil compreendermos essas coisas que estão escritas aqui. Quantas pessoas não falam como se fossem autoridade de Cristo e estão falando coisas horríveis, coisas não chanceladas pelas Escrituras, doutrinas que são alheias ao Evangelho, né? Estão criando um outro Evangelho, um Evangelho de pecado. E pessoas que têm muitas visualizações, pessoas que às vezes conduzem cultos em templos, que às vezes estão cheios, e abominações são pregadas de cima de púlpitos, e essas pessoas às vezes são até admiradas. Mas o que está dizendo aqui, Judas? Vocês não admirarão essas pessoas. Vocês viverão pela condução do Espírito Santo. É isso que está escrito aqui. E, evidentemente, também está escrito aqui de maneira indireta, mas muito evidente, vocês viverão pelas Escrituras. Tanto que ele está citando muito, né, aquilo que é Escritura. E então vocês vivem pelas Escrituras e vocês vivem pela condução do Espírito Santo. Cuidado com aquilo que passa disso, porque o que passa disso tende a ser doutrina de herege, tende a ser heregia. E, evidentemente, corremos o risco, quando nos apropriamos daquilo que não vem da parte de Deus, como se de Deus fosse, de blasfemarmos contra o Senhor. E assim terminamos o texto de hoje. Em virtude do horário, eu mesmo vou conduzir as nossas orações. Não vou pedir ajuda para orarmos. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, palavra de santificação da tua igreja, Senhor, palavra de zelo, para que sejamos zelosos, Senhor, para que tomemos cuidado com tantas coisas que são apresentadas para nós como se fossem do Senhor. Mas nós temos o Espírito do Senhor para consultar ao Senhor, e nós temos acesso às sagradas Escrituras do Senhor para confirmarmos se o que está nos sendo entregue é de fato originário da tua boca. Obrigado, Senhor Jesus, pela liberdade que temos no nosso país de proclamarmos a verdade. Obrigado, Senhor Jesus, pela liberdade que temos de procurar as sagradas Escrituras. Em muitos países, as pessoas ouvem coisas de Cristo e precisam crer naqueles que estão transportando a palavra, pois não têm acesso legalizado às Escrituras. Muitas vezes correm risco de aprisionamento e às vezes até de morte, se forem encontradas portando as sagradas Escrituras do Senhor, a Bíblia Sagrada. Mas nós aqui no Brasil temos liberdade para acessarmos as Escrituras, seja em suporte material, folhearmos em papel, seja em suporte digital, tanto nos é fornecido para que nós não tenhamos dúvida do que é e do que não é palavra do Senhor. Não nos permita sermos displicentes, Senhor Jesus, seguindo a pessoas que não vivem em santidade e que não pregam conforme a tua própria palavra. Nos ajude a termos zelo, Senhor Jesus. Ajude-nos a termos zelo e cuidado para que nós permaneçamos incandescentes com o fogo do teu Espírito, para que nós sejamos candeias acesas, cheias de óleo, aguardando a vinda do noivo. Não nos encontre desatentos, Senhor Jesus, quando o Senhor vier. Corrija-nos, alerte-nos, censure-nos. Senhor Jesus, estamos à tua disposição para sermos aprimorados no aperfeiçoamento dos santos. Nos ajude a sermos crentes melhores e a estarmos alertas. Sejamos nós os influenciadores do joio e não o joio influenciador do trigo. Sejamos nós, Senhor Jesus, os influenciadores dos bodes,
carregando a verdade do Senhor, para que eventualmente o Senhor os chame a serem ovelhas do teu aprisco, renascidos, e não os bodes influenciadores das ovelhas do aprisco do Senhor. Clamamos, Senhor Jesus, nos ajude a permanecermos firmes e a não sermos enganados por toda sorte de falsa doutrina. Em nome de Jesus, amém.